Saúdo a todos com a paz do Senhor. Desejo que todos estejam bem, debaixo da graça do nosso amado Deus. Agradeço ao pastor Ricardo, à igreja, a confiança para mais uma vez estarmos aqui meditando sobre a palavra do Senhor no seio da igreja. Então, eu quero começar dizendo que estou muito feliz por estar compartilhando com vocês esse momento. O Dialogando sobre Temas Bíblicos, que já é um culto todas as sextas-feiras na nossa Igreja Evangélica Eterna Aliança, ele tem sido uma proposta de crescimento espiritual, de ensino da palavra, e nós queremos honrar nesta noite esta palavra do Senhor, dialogando sobre temas bíblicos. Então, no tema de hoje eu coloquei assim, para tratar de oportunidade. Mas o relato bíblico que eu pretendo trazer, que vou trazer para vocês, ele é um relato que eu diria que ele é um tanto dramático, diante dos sentimentos ali presentes, diante das circunstâncias ali presentes. Então eu peço que o amado irmão, a amada irmã que está em casa agora, pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 19 do Evangelho escrito segundo Lucas. E aí nós vamos para os versos 41 a 44. Então, Lucas, capítulo 19, versos 41 ao 44. Tome a sua palavra aí e vamos à leitura para podermos adentrar no nosso dialogando sobre temas bíblicos. Aqui na tradução que eu vou ler, ela traz um título dizendo: Jesus chora à vista de Jerusalém. Então, verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vou reler aqui esse finalzinho do versículo 44. Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Tem uma tradução que ela diz mais ou menos assim: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Igreja, nós estamos aqui falando de oportunidades. O mundo fala de oportunidades, o meio secular fala de oportunidades, a academia fala de oportunidades, a igreja fala de oportunidades, mas hoje eu não quero falar de oportunidades no plural, mas da oportunidade de Deus na vida da gente. Então, para início desse dialogando de temas bíblicos, eu quero dizer para você que esse momento aqui, com certeza, foi um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus na terra. Ele, vendo se aproximar o fim do seu ministério terreno, ele olha para Jerusalém. Imagino eu que ele olhava com um olhar contemplativo de um noivo que ama a sua noiva. E ele olha para Jerusalém e medita por um tempo. E a palavra diz, inclusive, que ele chorou. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Eram os últimos dias do ministério de Jesus na terra. Sabe por que Jesus chorou? A resposta, a explicação para esse momento de introspecção de Jesus diante das portas de Jerusalém não está no calvário que ele ia passar. Não está na coroa de espinhos. Não está na via crucis, no caminhar com a cruz de madeira pesada nas costas. Não está nas cusparadas e escárnios.
a resposta para este versículo, que diz que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. A resposta para esse versículo está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11, quando diz, o verbo, verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aí o verso 11 é a resposta para esse momento profundo de introspecção, tristeza e choro de Jesus. O verso 11 do capítulo 1 do Evangelho de João diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vou repetir. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amados, é importante, a gente está aqui em um culto de sexta-feira, cujo tema é meditando sobre temas bíblicos, e nesta meditação sobre temas bíblicos nós estamos a tratar de oportunidade. Então vamos pensar o seguinte, vendo esse versículo aqui, 11 do capítulo 1 do Evangelho de João, a primeira parte diz, veio para o que era seu. Entenda, o que era seu, no singular. Jesus veio para a redenção de Israel, o que era seu, o seu povo, a sua Jerusalém. Então, percebe o singular? Veio para o que era seu, o seu momento de redenção do homem. Agora, a segunda parte do versículo, ela trata no plural, diz assim, e os seus não o receberam. Ou seja, as pessoas para as quais, o povo para o qual Jesus veio, não o recebeu. E aí, naquele outro texto lá de Lucas 19, 41 a 44, Jesus faz todo um relato e diz, eu vou ler aqui novamente na tradução da NVI, diz, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. E a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Ou, como na tradução na Almeida, o tempo da tua visitação. Irmão, irmã, você que nos acompanha pelo canal no YouTube e pelas outras mídias que a igreja tem, você está recebendo a Cristo? Você está reconhecendo a oportunidade de Deus na sua vida, a oportunidade que Ele tem concedido na sua vida? Jerusalém não reconheceu. Em outro relato diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Então nós vivemos em um tempo secularizado. A igreja está sendo bombardeada por todos os lados, por todos os tipos de ensino, por filosofias, por doutrinas políticas, por ideologias políticas e sociais. Mas há algo profundo que não pode ser esquecido nos nossos tempos. Nós estamos ainda no tempo da oportunidade. Precisamos reconhecer a oportunidade que Deus nos tem dado. E nós precisamos aproveitar cada momento da oportunidade que Deus tem dado. Jesus, ele veio por mim e por você. Na cruz, ele já pagou pelos nossos pecados. No seu caminho do Calvário, ele já levou sobre si
as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas nós não estamos nesta terra para pregar um evangelho terreno. Nós estamos nesta terra para pregar um evangelho celestial. E aí, o que eu quero colocar aqui, a última parte do versículo 44, tudo aquilo se sucede a Jerusalém, por quê? Porque você, Jerusalém, não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Então, muitas vezes, até para aqueles que já são selados com o selo da salvação, perde-se tempo e perde-se oportunidade de viver a vontade de Deus, de viver o querer de Deus, de viver dias melhores na presença de Deus, por uma razão: porque não reconhece a oportunidade que Deus está concedendo. Substitua o nome Jerusalém e coloque o seu nome. Porque você, Sivaldo, não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu, não está reconhecendo a oportunidade que Deus está lhe concedendo. No livro do Eclesiastes fala um conselho para a juventude, que aproveite os dias da sua mocidade, antes que venha o dia mau. Chegarão dias em que nós iremos desejar cultuar ao Senhor e não será possível. Eu não estou falando da grande tribulação, eu não estou fazendo aqui nesse momento um ensino escatológico, não. Eu estou dizendo que a nossa saúde, a nossa idade, questões financeiras e tantas outras circunstâncias podem nos impedir de fazer aquilo que hoje nós temos a oportunidade. Se hoje você está com a oportunidade, não desperdice o tempo. Não lance fora o tempo. Não deixe de reconhecer a oportunidade que Deus está lhe concedendo. Não deixe de reconhecer este período da visitação do Senhor na sua vida. Não deixe que Jesus um dia olhe as portas da cidade que é você e derrame lágrimas. Derrame lágrimas, dizendo: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. O que traz a paz é a presença de Cristo. O que traz a paz é o viver a palavra de Deus. O que traz a paz é a certeza da salvação. Então não permita que Jesus um dia pare em frente às portas da cidade, que é o seu coração, sendo Jerusalém tipo da igreja e sendo você a igreja. Não permita que Jesus a qualquer momento pare às portas do seu coração, às portas da cidade que é você, e chore. Reconheça o tempo da visitação. Reconheça a oportunidade que Jesus está dando. Esse é um relato muito dramático. Dramático e, como eu já mencionei antes, porque o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, explica: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Em outra tradução diz: mas os seus o rejeitaram. A rejeição é um sentimento doloroso. Ninguém quer ser rejeitado. Todos nós queremos ser aceitos. Brigamos, lutamos, compramos roupa nova, tentamos nos enquadrar, tentamos ganhar dinheiro, tentamos obter títulos e diplomas e tentamos obter ganhos financeiros, luxos nessa terra, porque na verdade o que nós queremos é ser aceito, acolhido. No cerne de tudo isso que está é o medo no coração do homem de ser rejeitado. Mas a palavra diz lá em João capítulo 1, verso 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí, em Lucas 19, verso de 41 a 44, esse relato, eu fico imaginando, Jesus sabia que o tempo estava próximo. Jesus sabia que estava se encerrando o seu momento ali de ministério terreno. Por isso ele disse: se você compreendesse nesse dia,
É hoje, não deixe para amanhã não deixe para o futuro, não deixe para o ano que vem, não deixe para a velhice, não deixe para quando se aposentar, não deixe para quando tiver tempo. Se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas o que é que aconteceu? Jerusalém perdeu tudo isso. Se colocou em situações extremamente difíceis. Por que você, Jerusalém, porque você, Sivaldo, porque você, igreja, não reconheceu a oportunidade de Deus, aquela que ele lhe concedeu, o tempo da sua visitação? Refletindo sobre tudo isso, nós precisamos também trazer à memória aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, quando diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, o Espírito Santo ele está dizendo para a igreja: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Quantas vezes a gente tem endurecido o coração para a palavra de Deus, para a revelação de Deus, para o tempo da visitação de Deus, para a oportunidade que Deus tem nos dado neste dia. É hoje, não é depois, é hoje. Então, não endureça o coração como foi na revelação, durante o tempo, na provação do deserto. O que essa palavra aqui, durante o tempo, na provação do deserto, quer dizer? As pessoas que saíram da escravidão do Egito, uma terra prometida, experimentaram o livramento de Deus durante as 10 pragas do Egito. Passaram na terra enxuta, no meio do Mar Vermelho que se abriu. Mas essas pessoas não entenderam o tempo da visitação de Deus. Foi 40 anos. As pessoas falam, os estudiosos, que o trajeto era muito curto. Era trajeto para fazer em poucos dias. Mas passou-se 40 anos no deserto. Da geração que saiu da escravidão do Egito rumo à Terra Prometida, pouquíssimas pessoas colocaram o pé na Terra Prometida. A maioria ficou pelo deserto. A maioria morreu no deserto. Porque incredulidade, dureza de coração. Então, Hebreus 3, 7 e 8, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração como foi na rebelião. Para quê? Para que você não fique preso no deserto, para que você chegue logo na terra onde mana leite e mel, para que você experimente o manancial, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer para nós. É o que Deus está querendo tratar conosco neste culto de sexta-feira, neste dialogando sobre temas bíblicos. Se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como foi no tempo da rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Uma outra coisa que nós precisamos entender sobre a oportunidade é que Deus, ele todos os dias nos dá a oportunidade de conhecer e de prosseguir em conhecer a sua palavra, assim como está escrito no livro do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos os dias nós temos oportunidade. Essa oportunidade está dada, essa oportunidade está aberta. Agora, todos os dias nós perdemos oportunidade também. Como é que a gente perde oportunidade? Eu vou te dar um exemplo. Quanto tempo você tem aplicado do seu dia nas redes sociais? Quanto tempo você tem aplicado do seu dia no Facebook, no Instagram, nas redes sociais de um modo geral, na televisão, com leituras que não edificam, leituras que não são estudo científico, leituras que não são
estudo profissional, leituras que não são edificação da palavra? Quanto tempo você tem gasto do seu dia com isso? Porque tem muita gente que diz, eu não tenho tempo para orar. Será? Será que realmente não tem? Ou será que tem coisas periféricas roubando o tempo da visitação, o tempo da tua visitação? Ou será que tem coisas periféricas distraindo o teu coração para que tu não percebas a oportunidade que Deus tem te dado? Quanto tempo você tem gastado com assuntos que não são assuntos da parte de Deus? Quanto tempo você tem aplicado nisso? Observe. Suas redes sociais, inclusive, elas monitoram isso para você. Ela diz quanto tempo você passou conectado a elas por dia. Não estranhe se em algum momento você olhar, tiver passado 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, 4 horas em redes sociais. É possível que isso aconteça. De 10 minutos, de 5 minutos, de 3 minutos, de vez em quando uma olhadinha, e o tempo passou. E pessoas dizendo que não tem tempo para orar, e pessoas dizendo que não tem tempo para estudar, fazer um estudo bíblico, e pessoas dizendo que não tem tempo para meditar na palavra, e pessoas dizendo que não tem tempo para fazer a obra de Deus na terra através dos ministérios da igreja. Como será que nós temos perdido oportunidades e como será que nós temos deixado de compreender, de entender o tempo da visitação de Deus em nossas vidas? Ainda um pouco mais pensando, mas quando é o tempo da oportunidade? Que dia vai ser? Quando é que chega? Como é que eu observo? Como é que eu percebo? O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. A palavra do Senhor está assim dita. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz: portanto, nós, companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte, preste atenção, igreja. Pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Se você está com a sua alma entregue ao Senhor, convertido, selado pelo Espírito Santo, é a graça de Deus, não deixe que ela seja em vão. O verso 2 prossegue dizendo: escute o que Deus diz. Escute o que Deus diz. Verso 2, escute o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o teu pedido. Quantas orações você já fez e Deus tem te atendido? Quantas preces, de quantos momentos de angústia Deus já te livrou? Verso 2, escute o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o teu pedido. E o socorri quando chegou o dia da salvação. Quantas orações você tem feito e Deus tem respondido? Quantas experiências você tem juntado com Deus? Quantos testemunhos você tem hoje para abrir o seu coração e contar para a edificação da igreja? Porque quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, diz o Senhor, eu atendi o teu pedido. E o socorri quando chegou o dia da salvação. Agora preste atenção para que a gente não perca mais tempo, não perca mais oportunidade. O verso 2 encerra dizendo: escutem, escutem. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. É hoje, é agora, é neste momento. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Eu gostei, eu peguei esse versículo na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Escutem, escutem. Este é o tempo de Deus. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Este aqui, este agora. Não é o dia de amanhã, não é a velhice. Não é quando chegar a aposentadoria. Não é quando eu tiver tempo. Não é quando eu tiver de férias. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo.
hoje é o dia de ser salvo. Então, voltando à nossa reflexão original, estamos aqui em um culto de sexta-feira, falando, meditando sobre a palavra de Deus, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Naquele lamento, Jesus diz, a palavra diz, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E aí vai dizer, dias virão em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também te lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra. Agora, tudo isso por quê? Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Ou como diz na tradução de Almeida, porque você não reconheceu a oportunidade da tua visitação. Então, amada igreja, esse é um tema muito sério. Eu fico imaginando o quão doloroso foi para o coração de Jesus vir para o que era seu e os seus não receberem. Por que não receberam? Porque não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Que nós possamos aplicar o nosso coração em conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, tendo a convicção de que Ele já veio para o que é seu, e o recebendo e não o rejeitando, sem perder tempo e sem distrações, aplicar o nosso coração em reconhecer a oportunidade que Deus está nos concedendo, tendo a convicção de que este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Agradeço mais uma vez aos pastores e ao ministério da Igreja Evangélica Eterna Aliança pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor neste meditando sobre a palavra. Que Deus vos abençoe e opere no meu coração e no teu coração a convicção do tempo da oportunidade. Muito obrigado a todos. Deus vos abençoe.